Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas de ser teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecidos dias passarás. Contas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás o preço quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco, volte aqui. Não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Contas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 5. Nós vamos ler do 11 ao 14. Hebreus 5, do 11 ao 14. Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14. Então, leiamos, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, os tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém. O Senhor nos abençoe, os irmãos podem sentar, nós iremos passar a palavra para o pastor. Meus irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos então retomando a exposição da carta aos Hebreus. Semana passada nós tivemos uma pequena parada, né? Nós passamos só uma semana parados. Eu peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas, então, na leitura feita. Esse será o texto exposto, Mateus 5, de 11 ao 14. Nós vamos expor esse texto sobre o tema hebreu. Eu falo que Mateus, por favor, me ajudem. Minha cabeça não anda muito boa nos outros meses, não. Hebreus 5, de 11 a 14, que acabou de ser lido. Nós vamos expor esse texto sobre o tema cresçam, um chamado à maturidade espiritual. Tá bom? Senhor, nós pedimos, por favor, que o Senhor venha nos falar ao coração enquanto a tua palavra é ministrada. Temos necessidade do Senhor, necessidade da tua palavra. Mas de nós mesmos nós não temos nenhuma condição, de nós mesmos não dá nenhuma capacidade e sabedoria em nós para falar o teu povo. Mas há no Senhor, e é ao Senhor que eu peço ajuda. Nos ajuda, Senhor Deus, na ministração da tua palavra, que o teu filho seja iluminado pelo teu Espírito e usado por ti para explicar a tua palavra ao teu povo e trazê-la, Senhor Deus, à vida. E que os teus filhos que nos ouvem, Senhor Deus, também possam sair daqui desejosos pelo Senhor, pela tua palavra, vivendo aquilo que a tua palavra ensina. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já disse, o tema da exposição é cresçam, um chamado à maturidade espiritual. Existe uma recomendação da União Mundial, Organização Mundial de Saúde, a famosa OMS, para que as crianças passem a mamar até 2 anos. Elas devem mamar até 2 anos. Pode até avançar um pouco mais, mas 2 anos é uma idade boa para que eles abandonem o peito. Também tem alguns estudos, né, que mostram que, em média, uma criança anda com 12 meses. Tem umas que andam com menos de que isso, eu andei com 11. Há crianças que andam com 9 meses. E algumas crianças que andam mais tardiamente, com 18 meses. Depois disso, a pessoa já deve ficar com algum cuidado. Agora você imagine aí uma criança que já passou dos 3 anos, 4 anos, 5 anos e continua mamando no peito da mãe e não consegue andar ainda. Por isso aí nós vemos que essa criança tem um problema, ela não consegue andar e ela não consegue deixar o peito, ela não consegue alimentar-se adequadamente. Por incrível que pareça, existem irmãos dentro das nossas igrejas, das igrejas evangélicas de forma geral, né, que mesmo depois de algum tempo já estando na igreja, que já era para ter deixado de tomar o leite espiritual, já era para estar forte e caminhando bem, mas existe alguns irmãos que mesmo depois de algum tempo não conseguem bater ainda aquele velho prato, né, de feijão com arroz espiritual, né? Não consegue ainda aquela feijoada, aquele churrasco abençoado. São eternas crianças que não conseguem de forma alguma crescer espiritualmente. Eles têm a síndrome do Peter Pan, e a sua música preferida é Forever Young. Você jovenzinho, criancinha, a vida toda. É gente que não quer crescer, não cresce, não se desenvolve no conhecimento da palavra e nem se desenvolve espiritualmente. Esse aqui é sobre o que o autor dessa carta vai conversar com os seus autores e conversa conosco nessa noite aqui. Hebreus 5, de 1 a 14, é uma sequência direta de Hebreus 5, de 1 a 10, que a gente viu
na semana passada, quando o escritor estava falando de Jesus como o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele está falando da obediência e do sacrifício de Cristo, que o qualificam para ser o Salvador, o Redentor dos pecadores. E também ele vai daqui a pouco falar, e fala também aqui, né, mais rapidamente, depois ele vai aprofundar, né, sobre Cristo como o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então ele próprio diz aqui, no começo do capítulo 11, no versículo 11, olha, a esse respeito tinha muitas coisas a dizer, difíceis de explicar. Ele está dizendo que o que ele conversou aqui no capítulo 5, versículo 1, de 1 a 10, sobre Jesus como sumo sacerdote da nossa confissão, como a sua obediência, o sofrimento nos trouxe salvação, e disse que eu poderia falar com vocês ainda muito mais coisas, muito mais profundas, que seriam um pouco mais difíceis de explicar. Mas ele disse que não conseguiria fazer isso, porque os irmãos não cresceram a ponto de conseguir entender o que ele iria explicar. Então, o que é que ele está fazendo aqui nesse texto? Ele está fazendo uma exortação pastoral, não é, à sua igreja. Ele está exortando a igreja pelo fato de, ao invés de eles terem crescido no conhecimento do Evangelho, da graça do Senhor, do conhecimento da palavra, eles não cresceram, e pior, eles não estagnaram, eles já tinham até regredido. Anteriormente, o autor estava falando, a gente viu a semana atrasada, sobre a perfeição do Salvador. E aí, nisso ele preparou o terreno para chamar a atenção da sua igreja para a maturidade que essa igreja, né, ou esse grupo de igrejas que recebeu essa carta deveria ter. Então, propósito de 5 versículos 11 a 14 que lemos agora, é muito claro: repreender a igreja pela imaturidade espiritual e desafiar os crentes, e nos desafiar a nós, também nos repreender e nos desafiar, para que a gente possa crescer no conhecimento e na prática da palavra, abandonando o leite, os rudimentos, aquela coisa bem simples, e querer ainda mais um alimento sólido, um conhecimento mais substancioso, talvez a gente possa chamar de mais profundo, da palavra de Deus. Então aqui eu tenho um convite urgente a deixar a infantilidade espiritual e abandonar uma fé mais sólida, mais robusta. É disso que o texto trata aqui. Vamos olhar para o texto então? Os versículos 11 e 12 começa com a repreensão pela imaturidade. O texto diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestre, entendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornais como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então ele já começa repreendendo aqui. Já falou muito sobre Jesus como sumo sacerdote. Daqui a pouco ele vai falar sobre Cristo como da ordem de Melquisedeque. Já falou aqui também, né? E ele está repreendendo a igreja. Já começa a repreender, dizendo que aqueles irmãos estavam aprendendo as coisas de forma muito devagar, muito lentas, né? E tem o diagnóstico deles aqui é muito claro. Eles passaram muito tempo na igreja, muito tempo, e não aprenderam nada. Aliás, desaprenderam. Ficaram raquíticos quanto ao seu conhecimento e prática da palavra de Deus. A gente conhece isso de perto, né? Tem tanto crente na igreja que depois de 10 anos ele não consegue citar 2 versículos da Bíblia decorados. Quando os irmãos estavam fazendo a leitura bíblica aqui no começo, né? Estavam lendo os meus versículos, dos meus salmos preferidos, e alguém lia um texto e eu citava o outro decor na minha mente.
de forma que eu percebi que eu sabia aquele salmo todo de cor. E com a graça de Deus eu sei muitas porções da Bíblia assim de cor. Eu tenho facilidade para aprender o texto e dificuldade com números. Não sei por que eu tenho dificuldade com números. Eu sei quem é que mora na casa, mas não sei o endereço, né? Mas tem muito irmão com 2, 3, 5 anos na igreja que ele não sabe de nada de Bíblia, nem muito menos textos decorados, né? 2, 3 versículos bíblicos. Chama atenção para a gente refletir, ele que está chamando a nossa atenção, e para nós refletirmos sobre como estamos progredindo na nossa fé. Então ele faz isso de algumas formas. Primeiro, ele fala da dificuldade de ensinar aos lentos. Diz assim: acerca ou seja, desses assuntos que estão antes no capítulo 5, Cristo como superior ao sacerdote da antiga aliança, diz, acerca deste temos muito o que dizer, algo difícil de explicar, porquanto vos tornastes tardios. Ele queria ensinar coisas mais profundas, ele queria mergulhar no conhecimento da palavra de Deus e informar melhor os seus autores, mas a apatia deles dificultou isso aí. Não é a mensagem que estava falhando, nem era falta de capacidade intelectual. Eles não tinham coeficiente, não sei se tinha, né, quando eu não estava lá na igreja, mas de forma geral, eles não tinham coeficiente intelectual baixo, não era o caso. Eles não tinham motivos físicos ou biológicos, digamos assim, para não estar aprendendo a palavra de Deus. Não era isso, não. O texto diz que eles estavam simplesmente retardando, por inércia mesmo, por preguiça mesmo, por falta de vontade de aprender a palavra de Deus. Eles não tinham disposição para aprender a palavra. A palavra era pregada, mas eles simplesmente não aprendiam. A palavra era ensinada, mas eles não aprendiam. Eram como a terra que rejeita a boa semente. Lembra que o Senhor Jesus falou da parábola das sementes? Uma das sementes caía no caminho e não conseguia entrar no solo para frutificar. Então eles eram como essa terra, que a semente batia nele e voltava. É gente que ouve, mas não dá ouvidos. Gente que está escutando, mas não está prestando atenção. Gente que, se depois do culto a gente terminar e for ali fora bater um papo, ele não consegue dizer 2 minutos do que foi pregado ou ensinado. É disso que ele está falando aqui, né? É o que está, por exemplo, em Isaías capítulo 6, versículos 9 e versículo 10. Gente que não aprende a palavra. Isaías 6, 9 e 10, a escritura diz assim: então disse, vai e diz a esse povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebeis, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Gente que ouve a palavra, mas o seu coração está endurecido e não aprende de forma nenhuma. Deus nos alerta aqui sobre ouvidos fechados, sobre resistência a aprender a palavra de Deus. A mensagem aqui é muito clara: não aprender, resistir ao conhecimento da palavra de Deus é uma escolha. A pessoa sabe se quer ou não, e muita gente resiste a isso. Deus oferece conhecimento abundante na leitura da sua palavra, em estudos, etc. A grande prova disso para os nossos dias, irmãos, é você perceber quais são os tipos de reunião mais frequentadas em alguma igreja e quais são os tipos de pregação mais queridos por alguns crentes. O culto de estudos bíblicos geralmente é o menos frequentado, e a escola dominical em segundo lugar. Então, está dizendo, eu não quero aprender.
E qual o tipo de pregação que boa parte dos crentes, mesmo dizendo que não é, mas é a que mais gosta? Aquela bonitinha, com umas piadas, umas frases de efeito, mas uma exposição da palavra que explica, o pessoal rejeita e às vezes, uma vez uma pessoa disse: pastor, o senhor é muito maçante na pregação, porque o senhor quer enfiar a Bíblia na cabeça da gente. É isso mesmo que eu quero que você aprenda a palavra de Deus. Mas as pessoas às vezes têm dificuldade. É melhor um palestrante coach falando bonito. É disso que ele está falando aqui. Deus tem sabedoria, mas Provérbios 2, versículo 6 diz que nós devemos buscar a sabedoria. A lentidão em aprender, ele demonstra um coração que não valoriza o ensino da palavra de Deus. Não quer isso aí. Segunda coisa que ele mostra é o problema da necessidade de repetir o ensino bíblico. Versículo 12: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos tende tornado necessitados de leite e não de alimento sólido. Um pastor que me ajudou muito no meu início de ministério, pastor Paulo César Melo, ele é pastor da igreja de Afogados, em Recife. Ele me dizia, enquanto seminarista e no começo do ministério, dizia: não se importe em ensinar coisa muito fácil na sua igreja, e não se incomode de repetir o mesmo estudo ou a mesma pregação várias vezes. Tenha certeza que boa parte da sua igreja não vai aprender você ensinando aquilo 10 vezes em linguagem infantil. Mas continue ensinando, para quem sabe um dia esse pessoal aprenda. O que ele está dizendo assim é como se tivesse irmãos que ele converteu, fez a classe de catecúmenos, a famosa, classe de novos convertidos, os rudimentos, foi batizado, aí depois de 10 anos o pastor conversou com ele: vai ter que voltar para a classe de novo convertido de novo. Ele disse: vocês precisam que alguém ensine de novo quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Eles precisavam aprender o básico, o leite novamente. Ele até fala sobre o que esse básico, esse leite, aqui no capítulo 6, versículo 1. Por isso, prono de parte os princípios elementares, o mais simples da doutrina de Cristo, deixemos-nos esforçar para o que é perfeito, não lançando de novo base do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Ele não tinha entendido ainda essas doutrinas simples, que é o que ele vinha falando até agora, que a pessoa não é salva pela obra da lei, que o que ele precisa é se arrepender para crer em Cristo, etc. Ele está falando assim: vocês estão muito enrolados com coisas muito poucas, muito pequenas. Ele diz: vocês precisam de alimentos sólidos, mas o alimento sólido, diz a Escritura, é apenas para os maduros. 1 Coríntios 3, 2, o apóstolo Paulo diz: eu vos dei leite para beber, e não vos dei alimento sólido. E Paulo diz por quê? Porque ainda não podeis suportá-lo. Crescimento é para ser natural. Como eu falei, uma criança com determinada idade, ela é para parar de beber leite. Com determinada idade, ela é para começar a andar. Mas tem crianças que não querem. Crescimento natural, mas esses aqui simplesmente pararam no tempo, não progrediram. E estavam com nanismo espiritual, viraram anões, não saíram do lugar. E após Paulo disse: vou ter que falar coisas simples com vocês de novo, porque vocês não estão aprendendo a palavra. Queridos, me permitam uma palavra que não é dura, mas é uma palavra pastoral. Alguns irmãos perdem de avançar no conhecimento da palavra, porque eles simplesmente não aprendem o fundamento, o rudimento, aquela coisa mais simples. Como ela não aprende o fundamento, o rudimento, aquela coisa mais simples, ela não tem condições de avançar. Isso leva muitas vezes o pastor, aquele que ensina na igreja, a travar o conhecimento dos que cresceram mais.
Que a gente quer avançar, mas eu estou vendo pessoa que não consegue ir à frente. O que é que eu faço com isso? Se eu apertar o pé, eu deixo esses outros para trás. Aí você lembra da conversa de Jacó, do emissário de Jacó, e da conversa de Jacó com Esaú. Isso eu não posso andar rápido não, porque eu tenho que seguir no passo da criança e do gado. Tem que andar devagar. Então muitas vezes o pastor anda devagar, poder aumentar o seu ensino na igreja, mas os que vão mais devagarzinho, segura eles. Eu não tenho como fazer uma igreja diferente. Essa aqui é a igreja para o mais avançado, essa é a igreja para o mais simples. Não tem como fazer isso. E o que ele vai avançar ainda mais, aprofundar muito, é que essa estagnação, essa falta de desejo de crescer espiritualmente, se aprofundar na palavra de Deus, é alguma coisa extremamente perigosa. Ele segue dizendo, né, que ele vai mostrar agora, né, e segue dizendo que não é apenas uma teoria, não é apenas eu não ter aprendido o assunto, não ter entendido o que foi ensinado, não ter tido interesse de aprender. O problema é que isso pode também gerar uma prática deficitária. Se eu não aprendo direito, eu não vivo direito. Isso é extremamente perigoso. Nós temos Mateus capítulo 5, versículo 25 a 26, que o servo negligente foi repreendido por não multiplicar os talentos. Deus colocou o talento na mão dele, mas ele não multiplicou. E veja que grande perigo. Então, o texto está dizendo assim: vocês tiveram tempo, 12, né? Atendendo o tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, mas não aprenderam ainda, desperdiçaram a bênção que o Senhor deu a eles, não aprenderam nem para si mesmo quando já devia estar dando aula, né? Perderam a capacidade, por isso, de enfrentar desafios espirituais, eram imaturos, porque eram imaturos, eram frágeis, porque eram frágeis, eram incapazes de suportar provações ou de abençoar outras pessoas. Meus irmãos, deixe-me dizer de maneira muito clara, e vou repetir isso daqui a pouco. Quando você não tem disposição para aprender a palavra de Deus, você pode ser levado ao erro de maneira muito fácil, ficando aquém do que a Escritura diz ou indo além do que a Escritura diz. Eu falei sobre isso, por exemplo, no Incone, quando eu estava falando sobre Romanos 12, 1 e 2, né? Que alguns irmãos não aprendem a palavra e são levados pelo que o outro diz, ou a Escritura diz que são levados por qualquer outro vento de doutrina. Então, esses irmãos que querem praticar a palavra sem conhecê-lo, confiam no que o outro diz. Aí pega um pastor espertalhão e diz: olha, vocês amanhã é para vir todo mundo de calça amarela e de camisa vermelha, vem todo mundo nessa roupa e chupando pirulito. Todo mundo vem assim porque não conhece a palavra. Tem gente que peca ficando aquém da palavra, não obedecendo a palavra, deixando a desejar, porque não conhece. Tem aqueles outros que são como os fariseus, que querem botar um fardo pesado demais nas costas das pessoas, exigindo que a Bíblia não manda. Tem uma irmãzinha que virou meme na internet, né? É aquela que ela arruma um pecado para tudo. Aí teve uma vez que ele disse: e tem uns orando para o Vasco não cair para a segunda divisão. É pecado, irmãos. Vão para o inferno. Estou lascado, meu irmão. Porque eu oro direto por isso. E o pior é porque de vez em quando Deus não escuta as minhas orações. Ele vai, okay? Onde é que arrumaram botar uma pessoa no inferno porque o Vasco caiu para a segunda divisão, ou porque alguém orou por isso, ou porque cortou uma unha? Teve uma que disse que teve uma visão, foi no inferno, e chegou lá e disse que viu um bocado de gavetinhas e uns bichos urrando. Uns bichos, um monstro. Aí, por que é que aquilo ali está urrando aí? Gaveta número tal. Aí chegava na gaveta do número tal, puxava e tinha um cachinho de ouro, de cabelo de ouro. Aí, olha uma data, aí tinha uma data, em data tal ela cortou o cabelo e por isso foi para o inferno. E isso fez um sucesso, desse testemunho, um bocado de gente deixou de cortar o cabelo. Por quê?
Eu estou falando de coisas simples. Mas tem gente indo além ou ficando aquém, porque simplesmente não conhece a palavra de Deus. E eu estou falando aqui de coisas simples. Ele disse que eles estavam no simples, mas poderiam aprender ainda mais. Então, além disso, vocês já deviam ser mestres, já deviam estar ensinando aos outros. Não é assim que a gente aprende? A Escritura diz que nós somos fortalecidos pelo Senhor para fortalecer os outros. Há pessoas que há muito tempo já deviam ser suporte para os outros, mas então sendo carregados pelos braços, não conseguiram avançar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que a gente precisa avaliar se a gente está avançando ou se a gente está estagnado na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Que a gente possa buscar hoje dar um passo além, avançar no conhecimento, confiando que Deus vai guiar a toda a verdade. Eu não estou dizendo que você vai ser um grande doutor na palavra, um super conhecedor. Não estou falando disso aí não. Eu aprendi a ler na Bíblia, então, desde 5 anos que leio, já li algumas vezes, fiz seminários e outros tantos cursos, etc, e estudo todo dia. Agora eu tenho uma obrigação de saber disso como pastor para ensinar vocês. Nem todo mundo vai ter esse conhecimento, mas o conhecimento básico da palavra de Deus todo crente precisa ter. É disso que ele está falando aqui. Ele diz aos seus leitores, o autor: nem isso vocês têm ainda, ao contrário, estão voltando para casa novos convertidos. E nós aqui, como é que estamos? Então vamos agora entender como é o perfil desse imaturo. Ele já falou que tem muito crente que não cresceu, é imaturo. Qual é o perfil dele? Versículo 13, né? Ele descreve como é essa pessoa, mostrando que ele vive numa condição extremamente perigosa. E também, agora nessa seção do versículo 13, né, ele vai nos ajudar a identificar os sinais de estagnação. Como é que eu sei se eu estou estagnado ou mesmo? E isso é bom para que a gente entenda, se examine e mude. Primeiro, versículo 3, limitação do leite. Pois todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ele sim, como é que você sabe que ainda é imaturo, que não cresceu espiritualmente? Porque você ainda vive de leite, porque você não se exercitou, não consegue ainda aprender alguma coisa mais profunda. Ele chama isso aqui de a palavra da justiça, o ensino profundo, redentor, transformador do Evangelho. Ele não aprendeu isso ainda, é inexperiente porque ainda é criança. 1 de Pedro 2,2 diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento. Uma criança, um recém-nascido, precisa do leite espiritual. É isso que Pedro está dizendo aqui. Pedro diz: vocês como crianças recém-nascidas desejam leite espiritual. Mas o autor de Hebreus e de Corinto também, Paulo, reclama. Não estou dizendo que Paulo escreveu Hebreus e Corinto, eu estou dizendo, o autor de Hebreus reclama de uma coisa, e Paulo escrevendo aos Coríntios reclama da mesma, que decorreu o tempo, passou o tempo, eles não cresceram. Preste atenção, tomar leite é importante, mas você não pode tomar leite a vida toda. Entendeu o que ele está dizendo aqui? Primeiro sinal para eu saber se eu ainda sou uma criança espiritualmente, se eu não me fortaleci espiritualmente, eu cresci no conhecimento, na prática do Senhor, ou precisa que alguém me carregue nos braços até hoje e me ensine coisinhas simples? Sabe aquela pessoa que você fica com medo de ele afastar-se da igreja por qualquer coisa? Porque se o líder da célula não falar com ele antes ou depois do culto, se o pastor não falar com ele, ou então se o patrão patrão dele reclamar,
de alguma coisa que ele fez, ou porque se ele bateu o carro, qualquer coisa, ele se abala e foge da igreja, sai da igreja. Pastor, eu esfriei. Por quê? Você vai ouvir o motivo que o cidadão esfriou? Não tem motivo, é uma coisa besta. Ou então não tem motivo nenhum mesmo. O que significa isso? Imaturidade. Gente que é criança espiritualmente falando. Versículo 13 ainda mostra outro característica, outro perfil, é que ele não tem discernimento. Ainda agora, Hebreus 5,13, né, que acabamos de ler, ele não discerne por falta de prática. Olha o que é que diz o versículo 13, mais uma vez: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ele não praticou, e porque não praticou, ainda não sabe distinguir aquilo que é certo e que é errado. A prática, irmãos, nos leva ao aperfeiçoamento do conhecimento. E se você não pratica aquilo que você aprendeu, você corre o risco de esquecer completamente. Lá no encontro eu falava de uma irmã muito querida nossa, lá da igreja de Amendoeira, espero que ela nunca assista essa pregação, porque vou citar ela como mau exemplo. Uma vez eu disse: pastor, eu tenho dificuldade de vir para o culto sempre, porque eu venho sempre a pé. Não era tão longe a casa da igreja para ela, mas passava por um pedaçozinho que às vezes era perigoso, e eu tenho que vir a pé, não tenho quem me traga sempre. Eu disse: mas minha irmã, você não tem um carro parado na porta de casa? Fez: tenho, pastor. Não fez habilitação? Não, fiz, eu tenho uma carta de habilitação. E não vem por quê? Porque eu fiz a carta de habilitação, estou com um carro na minha casa, que foi deixado pelo esposo, falecida, ela era viúva, e eu nunca peguei no carro depois. Então ela fez tudo aquilo e não praticou e esqueceu. Não é assim? Tem muita gente que fez o curso de eletricista e hoje em dia não consegue emendar 2 fios, porque esqueceu de tudo. Praticar a palavra faz com que a gente cresça. Mas quando a gente não pratica, a gente não sabe a diferença. Então fica como um bebê. Um bebê pequenininho, irmãos, se você mandar ele botar a mão no fogo, ele bota, porque não sabe que fogo ainda, não sabe ainda que fogo queima. Então, depois que ela queima a mão a primeira vez, que ela vê fogo, ela fica com medo. Mas antes não. Tem muita gente assim. Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz que o princípio da sabedoria é: adquire sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Faça de tudo para adquirir conhecimento, lendo e praticando aquilo que você conhece, aquilo que você conheceu através da leitura, através da pregação da palavra. Ouvi a palavra aqui, aplico isso na minha vida. Eu cresço porque eu introjeto isso na minha vivência. A fé sem exercício é fraca. É como a casa construída sobre areia. E qual o resultado disso? Efésios 4, versículo 14. Crentes sendo levados por qualquer vento de doutrina. Imaturidade é um risco muito grande, irmãos. É porque é imaturo e não conhece a palavra, não exercitou-se espiritualmente, não fortaleceu-se no Senhor e na sua palavra, que tem muitos crentes caindo em tentações e erros muito frágeis. Terceiro característica é que ele mostra o perigo e também diz que esse imaturo, ele é uma pessoa vulnerável. Então essa metáfora do bebê aqui é muito mais que uma ilustração, é uma advertência, viu? Ele não quer só mostrar, ele quer advertir que o crente imaturo depende dos outros para tudo. E é incapaz de enfrentar os desafios sozinhos. Tem capítulo 1, versículo 8, né? Fala da pessoa que é dúbia, homem de ânimo dobre. E porque ele tem ânimo dobre, diz Tiago, capítulo 1, versículo 8, ele é instável em todos os seus caminhos, não tem estabilidade espiritual. Gente extremamente vulnerável. E você sabe qual é o problema? É que essa vulnerabilidade dele é ruim para ele e é ruim para a igreja.
É ruim para ele porque na sua vulnerabilidade ele está frágil e pode cair a qualquer momento. E o grande problema, irmãos, é que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, que quando um membro do corpo sofre, todo mundo sofre. Quando um crente está fraco, especialmente quando ele cai em tentação, ele traz problema para o corpo todo. Ele não conhece e tem um problema. Então o autor está chamando aqui para a gente abandonar essa infantilidade e buscar a força que vem na palavra de Deus. Irmãos, olha aqui para mim, um crente que lê sua Bíblia, que estuda sua Bíblia, que aprende sua Bíblia e pratica isso, ele é muito forte. Não vou dizer que ele não possa ceder ou cair a tentações, qualquer pessoa pode, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Se a sua fé é fundamentada na oração que o pastor faz, na amizade com o irmão da igreja, do hino que você aprendeu, etc., você está normal. Você tem que conhecer e viver a palavra, para que você se fortaleça, para que você não fique fragilizado e afetado por qualquer coisa que aconteça. Então você precisa de duas coisas: primeiro conhecer e depois praticar a palavra de Deus. A pergunta é essa: sua fé é prática ou a sua fé é apenas de palavra? Nós temos também nós temos aqui dois problemas a serem enfrentados. O primeiro é a pessoa que não quer aprender e portanto corre o risco de praticar errado e ficar vulnerável muito rapidamente à queda. E o segundo que eu acabei de falar é a pessoa que aprende, mas não quer praticar, fica vulnerável da mesma forma. Tem uma fé bastante interessante, sofisticada, porque conhece muito, mas não tem uma prática correta. Está vulnerável, está perto da queda da mesma forma. Quando cheguei aqui, o pessoal me falou que algumas pessoas, inclusive, que passaram nos bancos aqui da nossa igreja, uns estão afastados dessa igreja e estão no mundo, eles foram para outra igreja, e alguns dias dizem assim: não, mas se eu não perco a salvação, e se eu fui eleito desde a fundação dos séculos, eu posso viver de qualquer forma, porque não são as obras que me salvam. Esses dias eu vi um pregador, não sei se é pastor, ex-pastor lá, muito famoso, dizendo que pessoas que têm determinadas práticas, elas são salvas igual a qualquer outro, porque não é a vida moral e ética de uma pessoa que leva à salvação, mas é crer em Cristo. Claro que é crer em Cristo, mas a fé em Cristo, diz a Escritura, é acompanhada de obras. Efésios capítulo 1 diz que nós fomos eleitos desde a fundação do mundo para as boas obras. A santidade é a marca do crente. Então, quando uma pessoa diz assim: se eu já sou salvo, não perca a salvação, se eu já fui eleito desde a fundação do mundo, ou se diz: faça o que a pessoa fizer, que não há problema, porque a salvação não é pelo seu comportamento, essa pessoa está me dizendo: eu não sou salvo, porque eu não quero a santidade. Não é a roupa que faz a pessoa o soldado, mas ser soldado fará com que ele use a roupa, a farda. Você consegue entender isso? Eu não estou dizendo que você precisa ser santo, fazer qualquer coisinha para ganhar a salvação, mas se você o fizer, for salvo, naturalmente você vai querer uma vida de santidade. Aí o cara ensina uma coisa dessa e um bocado de crente besta acredita. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. É levado facilmente pelo papo dessa pessoa aí. Finalmente, versículo 14, ele vai falar sobre a marca da imaturidade. Ele agora apresenta o ideal da vida cristã, que é a maturidade. É a marca do verdadeiro crente. Como é que o Senhor quer em nós? O que ele vai mostrar é como a gente alcança esse alvo. Como é que a gente chega na maturidade. Ele usa o alimento sólido, a pessoa que pode comer alimento sólido, como alguém maduro. Vamos olhar para isso. Versículo 14. O alimento sólido,
mais o alimento sólido, diferente dos que só bebem leite, né? É para os adultos, para aqueles que pela prática têm os seus sentidos exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é que a criança busca? Leite. O que é que o adulto busca? Alimento sólido. Um está raquítico porque passou o tempo e ele se alimenta daquilo que sustentava a criança, mas não sustenta adulto. É um bebezinho. Outro, o tempo cresceu e ele já pode comer uma boa feijoada. E ele vai buscar isso aí. Verdades que nutrem o coração. Então, isso aí, irmãos, é uma busca constante. Exige de nós que a gente queira constantemente crescer para chegar a desejar esse alimento sólido, porque já podemos suportar. Então, primeira coisa que ele vai dizer, né, é que o alimento sólido é que sustenta o adulto. 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm seus sentidos exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. A primeira coisa, adulto quer alimento sólido, ele quer ficar forte comendo aquilo que lhe sustenta. Segundo, o adulto tem o seu discernimento treinado pela prática da palavra. Ele fala aqui que eles têm os sentidos exercitados. Sentidos, ele fala da nossa percepção das coisas espirituais, da prática da vida cristã, esses sentidos espirituais exercitados. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, que é como um atleta que se abstém de muitas coisas e que treina o tempo todo para ficar forte e para correr a corrida cristã. Esses dias eu estava vendo aí uma post de rede social e tinha um irmão aqui da igreja correndo uma corrida lá em João Pessoa. Eu fiquei com inveja daquilo, inveja santa daquilo, rapaz. Porque eu já fui atleta, né? Eu fazia essas corridas de fundo. Há muito tempo. Aí parei quando fui para o seminário, fiquei com essa barriga desse tamanho e o joelho quebrado. Eu disse, rapaz, e se eu fosse para uma corrida dessa? Se a corrida for 10 km, não corro 2, mas 2 talvez eu consiga me arrastando. Estou vendo aqui Léo Forda, corado e robusto, para chegar nessa compleição física. Gostou da compleição? É necessário muito peso. Léo, consegue levantar quantos quilos? Sim, quantos quilos, Léo? 40? Pronto, lá para botar um botijão d'água no bebedouro, Arthur que bota para mim agora, que eu já perei esse braço também. Eu parei de fazer exercício e eu gostava, jogava bola, me exercitava, tudo mais. Agora eu estou nessa situação lastimável aqui, todo quebrado. Ele está falando disso aqui, que tem gente que não pode progredir, tem gente que não tem discernimento da palavra porque não pratica a palavra. A prática, ou seja, aquilo que eu ouvi aqui, eu vivo quando saio daqui, é que fará com que eu aprenda cada vez mais, me fortaleça cada vez mais e possa discernir cada vez mais a verdade, para não cair em tentação de pecado prático e nem doutrinário. Não cair no engano de falso ensino e nem cair em erros. 1 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-se a Deus como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu tive curiosidade para saber o que esse texto está querendo dizer na prática. Ele está comparando aqui a escritura com um instrumento ou com uma arma de trabalho. Com uma arma, espada, né? Ou com um instrumento de trabalho. Pedreiro, está aí o irmão dele.
Me bota para uma colher de pedreiro na mão, que você vai ver a tragédia que vai sair o negócio. Você botar 3 tijolos em cima do outro, cai. 2 talvez. Porque eu não sei mexer com isso. Agora você imagina um camarada ficar de frente de um cara treinado habilmente para trabalhar com espada. Ele nunca vai ter que lutar com alguém pela sua vida. Ele com a espada, sem nunca ter treinado, e o outro. 2 minutos o cara dá uma facada, uma espada no pescoço dele, ou no bucho, ele morre. Porque ele não treinou. Está entendendo? Ele não treinou. Então, ele fala de a palavra ser manejada. É isso. Treinar para manejar bem a verdade. Manejar bem a verdade não é apenas conhecer e saber debater o assunto. Manejar bem a palavra da verdade, irmãos, é conhecer a palavra e colocá-la em prática. Não é a prática, não é na prática que nós treinamos. Eu gosto de jogos de tabuleiro, né? Xadrez, essas coisas. Dominó, eu sou péssimo em damas. Então eu passei alguns dias lendo alguns tutoriais e vendo alguns vídeos sobre aberturas de dama e desenvolvimento do jogo. Aprendi tudo aquilo. Foi no primeiro jogo que eu fui jogar, perdi. Por quê? Porque eu só sabia da teoria. E nem da teoria eu me lembrava mais. Aí lá vai eu tentar novamente. Eu resisti, porque eu estou vendo que dama não é para mim. Vou ficar no meu xadrez mesmo. Então é isso. Eu tenho que exercitar-me na palavra, praticando a ela. Então você está aprendendo aqui. Se sair dessas portas e você não colocar em prática, você esquece depois de dobrar a esquina. É isso aqui. Terceira coisa que ele fala é sobre o impacto da maturidade na vida. O crente maduro não é apenas aquele que cresce, mas é aquele que fortalece os outros. Ele diz que ele tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E anteriormente, ele vai dizer dessa necessidade de nós estarmos nos fortalecendo para fortalecer os outros. Olha o que diz Efésios 4, versículos 12 e 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura de Cristo. Deixa eu começar pelo versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para que Deus concedeu isso à igreja? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, na edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à perfeita varonilidade. O texto está dizendo que Deus deu pastores, etc., à igreja, para que ele ensine a igreja e treine a igreja para viver a verdade. É isso aí. É o impacto da maturidade. A pessoa vai crescendo até ficar na estatura e varão perfeito. A gente já vai chegar no céu. Mas a gente vai lutando para crescer espiritualmente e vai crescendo. O que é que acontece de bom? Qual o bom impacto disso? Colossenses capítulo 2, versículo 8. Depois de Efésios. Efésios, Filipenses, Colossenses. 2:8. Chegou aí? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e com as sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quando estamos fortalecidos na palavra, nós resistimos aos falsos ensinos. Romanos 15:1. Ora, nós que somos fortes, a responsabilidade é para vocês, irmãos, que somos fortes,
devemos ser suporte às debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Irmãos, de vez em quando eu digo a vocês que tem versículo da Bíblia que eu não queria que tivesse lá, mas como está, eu obedeço com fé e com alegria. Esse é um dos tais. Porque o texto diz que nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Tem coisa que eu gostaria de fazer. Ou então tem irmão que eu queria nem me importar com ele. Bicho fraco da bexiga. A palavra fraco com sua fraqueza. Eu vou ficar aqui na minha. Mas o texto diz que nós temos que ser suporte, cuidar dessas pessoas, né? Então, o crente maduro, ele abençoa os outros, para que os outros se fortaleçam na graça e no conhecimento. Ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Dá o seu fruto no devido tempo. Qual é o nome do Tem o testemunho vivo da graça de Deus, mostrando essa transformação operando no seu coração. A sua vida reflete a graça de Deus. Portanto, é firme e abençoa os outros também. Que nós possamos nos dedicar a crescer na vida de cristão, conhecendo a palavra e praticando a ela todos os dias. Não apenas para nós, mas para os outros também. Meus irmãos, Deus chamou você para cuidar de gente, não somente do pastor. Fique forte para que você possa fortalecer. Então, para concluir, Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14, repreende aqueles irmãos daquela época e a nós também, né, se ficarmos como eles, bebendo leitinho a vida toda. Ele mostra como o imaturo é frágil e sem discernimento, levado em roda por qualquer vento de doutrina, caindo facilmente, desanimando facilmente. O texto também aponta a maturidade como alvo. Nós somos maduros, devemos parar de tomar leite e buscar comer o alimento sólido, para que a gente possa crescer, resistir e abençoar os outros em nome de Jesus. Como é que eu faço isso? Como é que eu me exercito? Até agora a gente falou que é errado me passar a vida toda tomando leite e que eu preciso crescer e abençoar os outros. Como é que eu faço isso? Já sei, pastor, vou entrar no seminário. Mais simples, irmãos. Tem coisa muito mais simples. Vamos lá. Número 1, leia a sua Bíblia todo dia. Não tem aquele bem bonito? Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer. Leia a sua Bíblia todo dia. Eu vou ler o quê, pastor? Você tem duas coisas, textos diários a ler. Você pode ler a sua Bíblia por completo, de Gênesis a Apocalipse. Vindo lá de casa, eu estou ficando preocupado. Daqui a pouco sabe mais Bíblia que ele. Em 2 semanas testando pelo Bíblia. Lê a sua Bíblia todo dia. Faça um propósito. Até o final desse ano eu vou ler tudo, de Gênesis a Apocalipse. Ele tem que ter jogado o vôlei de Mas tem outras coisas simples. Então, o devocional, você recebe toda semana. Olha que coisa bacana. Você já percebeu? Aqui tem um devocional todo dia. Na segunda-feira tem aqui na segunda-feira tem 2, 3 textos bíblicos. Só pode convidar quem participou do evento na Paz Municipal. Depois tem uma meditação para você ler. Já está pronto para você. Leia a sua Bíblia todo dia. Faça uma leitura sistemática e leia a Bíblia devocionalmente. Tem um auxílio devocional para você mesmo. Faça. Pastor, como é que eu faço isso? É simples. Pega a sua Bíblia. Hoje eu vou ler Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Li. Agora eu vou, porque eu quero ler a Bíblia toda. Agora eu vou pegar o meu devocional, vou pegar o texto bíblico e vou fazer uma meditação nisso aqui. Leia a Bíblia todo dia. E ore todo dia. Você cresce com isso. 2. Pratique aquilo que você lê. Não foi o que eu falei até agora?
Eu li a palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho um ensino, eu tenho uma repreensão, eu tenho alguma coisa naquele texto, tem. A Escritura tem sempre ou uma exortação, ou uma repreensão, ou um ensino, você vai encontrar na palavra de Deus, ou uma promessa. Coloca aquilo em prática. E é o sermão que eu escutei no culto, ou o estudo que eu aprendi na escola dominical, o que é que eu faço? Coloca em prática. Isso aí é o exercício. Entendeu? O pastor está dizendo, vou dar um exemplo simples. O pastor está dizendo que para eu me aprofundar na palavra, o que eu devo fazer? Leia a Bíblia todo dia, devocionalmente, sistematicamente, e colocar em prática. O que eu vou fazer? Quando eu chegar em casa, eu vou abrir minha Bíblia e vou ler. Não precisa fazer um seminário. Você precisa ler, se comprometer a fazer isso todo dia. 2. Ore, como eu falei, mas não ore só por um monte de pedido. Senhor, me abençoe. Senhor, abençoe fulano. Isso. Que tal você começar a orar pedindo a Deus sabedoria para entender sua palavra? A gente nunca ora por isso, já recebeu? Senhor, Deus me dê sabedoria para eu aprender, eu me aprofundar no conhecimento do Senhor. Aprendeu isso? Então ore por coragem para enfrentar os desafios, crendo que Deus vai lhe sustentar pela sua bendita palavra e pelo seu Espírito Santo que está em você. Que o Senhor, com sua graça, nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar então ao Senhor, encerrando esse momento abençoado. Lembramos aos irmãos que domingo de manhã teremos a escola dominical e domingo à noite vocês não vão me ouvir, viu? Tem o pastor Walter da Igreja Nacional de São Miguel Paulista, São Paulo, que vai ser o pregador da noite. Então vai ter um pregador diferente do mundo aqui. Meu Senhor, muito obrigado pela tua palavra ministrada mais uma vez. Obrigado pela disposição do teu povo de ouvir e aprender da palavra. Agradecemos por cada um que está aqui. Imploramos a tua ajuda, Senhor Deus, não apenas no aprendizado, para o aprendizado, mas para a prática. Senhor Deus, há tantos desafios, Senhor Deus, tantas questões para as quais precisamos de orientação, e na tua palavra nós temos isso. Nos ajuda, Senhor Deus, a querê-la e a vivê-la todos os dias. Abençoa os meus irmãos que vieram aqui, que eles possam sair fortalecidos no Senhor, desejosos, Senhor Deus, de aprender todos os dias do Senhor também. E antes que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma noite abençoada na tua presença. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. A nossa igreja existe para que em comunhão possamos adorar a Deus, servindo a Cristo e assim cumprirmos a nossa missão de discípulos. Amém. Nós já tendo concluído